gente, está começando mais um podcast do Escuta o Cá Entre Nós. Gente, cheguei com mais um podcast do Acorda Cidade e hoje a gente vai falar sobre o 13 de maio. Qual o significado dessa data, né? Ela simboliza a abolição da escravatura? Então, eu trouxe aqui para conversar com a gente um papo show de bola, Iago Gomes. Seja bem-vindo, Iago. Iago, gente, que é professor, mestre em educação, escritor. Ele vai falar um pouco mais sobre ele. Iago, muito bem-vindo aqui no podcast do Acorda Cidade. Fala um pouco sobre você, se apresente, seja muito bem-vindo e que a gente bata um papo show de bola hoje. Olá, pessoal, tudo beleza com vocês? Primeiro, quero agradecer o convite do Acorda Cidade, de você, Jaqueline, para estar nesse espaço discutindo um tema importantíssimo, né, para a história do Brasil, para as nossas relações. Você já me apresentou muito bem. Eu sou professor, sou mestre em educação, pesquiso relações étnico-raciais e pedagogias ambientais. Tenho, enfim, muitas informações sobre mim, mas ao longo desse programa a gente vai falando um pouquinho mais. Pronto, pra gente começar logo e ir direto ao ponto, a gente está, no maio, o mês que é celebrado, 13 de maio, que nos livros de história, né, é tido aí como a abolição da escravatura, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas explica pra gente, de fato, isso significa a abolição da escravatura para a população que era escravizada no Brasil? De forma nenhuma, né? Eu acho que a primeira questão que eu acredito que quase inteiramente, né, as pessoas hoje tendem a concordar de que o 13 de maio não aboliu definitivamente aquilo que a gente entende como um processo de escravidão, né, histórico no Brasil. E aí muito é importante a gente citar a escravidão moderna, porque aconteceu dentro da modernidade. E por que dentro da modernidade? Porque a gente usa muito o termo moderno como um termo sempre positivo, mas a modernidade, do ponto de vista da história, trouxe pra gente o legado da escravidão. E esse legado da escravidão com o 13 de maio não foi abolida, aliás, nem chegou perto, né, de ser retirado como um processo histórico de dominação do povo negro. Ao contrário, o 13 de maio reafirmou todas as relações raciais que já existiam no Brasil, agora através de um processo que a gente conhece como trabalho, como relações, né, de classe. E essas relações de classe enfatizaram as relações raciais. Então, o 13 de maio, na história política do Brasil, na história econômica do Brasil, significou apenas uma passagem de um país de raízes escravocratas, né, um país de relações escravocratas, para um país de relações trabalhistas pautadas na exploração do corpo negro. Então, o 13 de maio ele tem esse significado histórico para a gente, é importante a gente frisar, que, claro, é importante, a abolição era importante, mas a gente está falando do país, o último país do mundo a abolir a escravidão. E, tardiamente, depois de um ciclo de leis, de normas ali, de divisão de poder, que depois reafirmaram... de muita pressão econômica também, de certa forma, né? Isso. A Europa vivia essa onda de transformações, de mudanças, passando para um país muito industrializado, que precisava dos países que estavam nas periferias do mundo, no sul global, exemplo do Brasil, para poder reafirmar essa produtividade dentro da Europa. Então, o Brasil ele foi um laboratório das relações trabalhistas que pautam, né, até hoje as relações modernas pós-escravidão. E aí a gente vai ter um historiador muito interessante, um intelectual importante na história do Brasil, que é o Clóvis Moura, e que o Clóvis Moura vai falar dessa escravidão tardia. O Brasil ele passou, por exemplo, vou pegar um exemplo muito bom aqui, que a gente já entra no tema também de pedagogias ambientais. Em 1850, antes da abolição da escravidão, houve a Lei de Terras no Brasil. E a Lei de Terras, ela na distribuição das relações da terra, mesmo propriamente dita, ela forneceu muito mais direitos a essas terras, e a gente vai chamar esses direitos de privilégios para os imigrantes, para os brancos que já estavam ocupando nesses espaços, e para a população negra não deu esse direito. Por quê? Porque passou-se a ser de compra e venda, e a população negra saiu de 1888, da abolição, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Sim. Então o Estado não deu nenhum ressarcimento, de fato, por tudo que foi feito, nenhuma reparação.
Não deu nada. Foi uma mão na frente e outra atrás. E quem que não encontrasse uma forma de sustento se mantinha no processo de escravidão. E aí a gente está falando das elites brasileiras que mantiveram essa lei de terras de 1850 para poder já justamente preparar a abolição, porque sabia que ia chegar, porque estavam chegando em todas as colônias. Sim. Então, o Brasil atrasou de forma proposital o processo de abolição para poder criar essas bases de dominação econômica. Show de bola. Você tocou no ponto, né, que muito se fala, essa relação que tem por exemplo, com a sala de aula. A gente tem a lei aí da história, né, que ensina é obrigatório o ensino na sala de aula da história, né, brasileira, da história afro-brasileira nas escolas. E eu queria saber muito de você que é professor, que está dentro da sala de aula diariamente. Como é que você vê de seus colegas professores também? Isso é mais também relacionado ao lado de história, mas pega a geografia, pega todos os campos, né? Se a gente for estudar a história da negritude, ela pega vários campos. Então, isso é ensinado dentro da sala de aula. Por exemplo, o 13 de maio, ele tem sido ensinado na sala de aula como era contado antigamente, de que foi a abolição, foi a princesa, enfim, depois ficou todo mundo livre. E não era bem assim, né? Como diz Lázaro Matumbi, no dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho, emprego, nem para onde ir. Então, fala aí pra gente como é que você enxerga essa perspectiva hoje dentro da sala de aula. É muito interessante a pergunta, porque veja só, a gente precisa de uma lei para poder discutir relações étnico-raciais dentro da escola. Uma lei que não é aplicada. Que não é aplicada, né, como deveria, ou pelo menos não é aplicada de forma ampla. É aplicada muito pelo esforço, né, de alguns e algumas professores e professoras, sobretudo negros e negras, que Sim. foram formados dentro do movimento negro, pensando a questão racial no Brasil. Então, a Lei 10.639, juntamente à Lei 11.645, né, que vai incluir os povos indígenas nessa discussão, Sim. que é importante também, que é menos aplicada ainda do que a 10.639, são leis que reafirmam esse lugar de que a história da população negra, a cultura da população negra, precisa ser trabalhada e discutida dentro da escola, dentro da sala de aula. Porque o que é que nós tivemos, né? Não é que a história não era contada, mas a história sempre foi contada pelos olhos de quem domina, né? A história sempre foi contada da perspectiva de que a princesa Isabel era uma heroína, a história sempre foi contada da perspectiva de que a população negra só tem a história da escravidão. Quando a gente tem, por exemplo, países, né, da África com histórias seculares anteriores riquíssimas e que essas histórias não eram contadas. A história dos povos indígenas é contada a partir da chegada, né, dos europeus, dos portugueses. Mas e antes? O que é que a gente tem? Como é que a gente tem acesso a isso se não acessar diretamente a própria população indígena contando a sua história? Com certeza. Então, a lei, ela reafirma esse lugar, mas ao mesmo tempo a gente tem que refletir, a gente não precisa só de uma lei. A gente precisa de muito mais que isso, né? A gente precisa entender que essa lei não pode ser discutida somente da perspectiva da história e da cultura. Sim. Mas a gente tem gente produzindo literatura. Eu estou aqui produzindo literatura. Tem muita gente negra produzindo literatura, das artes no geral, da medicina, do direito. Então, as contribuições históricas do povo negro do país se dá em todas as áreas. Então, por que dentro da escola a gente vai ensinar e responsabilizar somente uma disciplina? A matemática tem uma história também, vinda de contribuições dos povos africanos, dos povos indígenas, a filosofia, todas as áreas. Então, a gente precisa que os professores e as professoras dessas diversas áreas consigam também compreender isso, mas a gente precisa também que a Secretaria de Educação, que os governos entendam que é urgente essa discussão, que é necessário investir nessa discussão, mas investir numa discussão não folclorizada, que a gente não vai pegar, por exemplo, o 20 de novembro, que é a data que o movimento negro contrasta, o 13 de maio, levar para dentro da escola somente uma banquinha de acarajé, uma capoeira, naquele momento, sem contextualização nenhuma, e não refletir sobre a própria existência daqueles corpos que estão dentro da escola. Com certeza. São os estudantes, os professores, as professoras, as meninas e os meninos que cuidam da portaria, da limpeza, da cozinha. Então, a escola inteira, né, precisa ter essa caracterização antirracista. E eu já puxo um gancho aí, você está falando do 20 de novembro. O 20 de novembro, ele também surge como uma resposta ao 13 de maio, que não representava, né, a abolição da população negra. Então, foi criado o 20 de novembro para trazer as personalidades que fizeram a luta abolicionista, né, a luta contra a escravidão e contra o racismo no Brasil. Zumbi dos Palmares. A gente tem nas próprias lutas aqui na Bahia, Luísa Marim, com a revolta dos Malês. Então, fala um pouco pra gente dessa representação do 20 de novembro, né, contra o 13 de maio. O inverso da Casa Grande não é a senzala, né? O inverso da Casa Grande é o quilombo.
E a gente precisa reafirmar isso a partir da perspectiva do que foi o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares ele deixa contribuições históricas de alianças possíveis entre a população negra, a população indígena e a população branca pobre. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de destruir o racismo, não é uma tarefa só da população negra Sim, ou da com população certeza. indígena. É uma tarefa de todo mundo, porque os números, por exemplo, de violência que a gente tem contra jovens negros no Brasil, respectivamente, vai pensar na Bahia, em Feira de Santana, são números alarmantes. Mas esses corpos, né, que são violentados por essa política contínua do que foi a hierarquização, a escravidão, mas também de retomada de novos e novas facetas que o racismo vai ter, né? O genocídio, é uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira, afeta toda a sociedade brasileira. Então, o 20 de novembro, que é uma memória histórica do que foi o Quilombo de Palmares, ele é muito importante para ser reafirmado, porque ele traz a perspectiva de luta, de novas relações de comunidade que a gente precisa construir, diferente do 13 de maio. Porque a gente fala assim, ó, o contrário da Casa Grande é o Quilombo de Palmares. Por quê? Porque a gente está saindo de um território que é um território colonizado, um território dominado ainda, e dominado nas relações pessoais, a forma que a gente se relaciona com o corpo negro, a forma que a gente enxerga o corpo indígena. Então, essas relações, o 20 de novembro precisa ser para a gente refletir sobre esse lugar, nesse lugar de destituição do que foi o 13 de maio, a farsa que foi o 13 de maio, e de colocar assim, ó, qual é o futuro que a gente quer para o nosso país, por exemplo, para o Brasil? É um futuro que crianças negras são assassinadas ainda a tiros? Ou a gente quer um futuro, né, para o país onde as crianças negras possam sorrir, ir à escola, viver suas comunidades, viver na rua jogando bola? Então essa é a perspectiva antirracista que a gente tem que ter herdada de Zumbi dos Palmares. Show de bola, viu? Vamos falar também um pouco sobre... Você falou muito, né, sobre esses lugares que o corpo negro ele ocupa dentro da sociedade. E a gente vê que ainda são índices de violência contra a mulher, são índices de feminicídio que as mulheres negras ocupam, os índices dentro das universidades, que a gente conquistou o espaço movimento negro. Ele vem lutar pela política de cotas nos serviços públicos, nas universidades, e vem conquistando cada vez mais o seu espaço nos espaços de poder, mas ainda a gente é bastante atrasado. Ainda o país é muito difícil de reconhecer e finge uma falsa democracia racial, né, que existe. É quando chega o 20 de novembro e as pessoas vêm falar de consciência humana, sendo que não tem como falar de consciência humana se o problema é diretamente com a população negra, mas não é um problema da população negra, é um problema da branquitude. E aí, trazendo, né, mais para perto, para o momento atual, sem citar nomes, eu me lembro muito de uma influencer, né? Uma influencer aí que está aí agora na mídia o tempo todo e que está sendo investigada, né, por associação a organizações criminosas, mas ao mesmo tempo continua ocupando lugares de destaque, vai ocupar o lugar de uma pessoa que estaria ali para levar uma cultura negra dentro de uma escola de samba, mas já conquistou esse espaço, mesmo estando ligada a notícias ruins, vamos se dizer assim, né? Então, o quanto isso influencia a nossa sociedade, o quanto a gente está presente nas desigualdades e o quanto isso reforça que não precisamos de uma consciência humana, é preciso reforçar, né, a responsabilidade da sociedade com a população negra. A consciência humana é uma consciência da branquitude, né? E quando a gente pensa assim, a branquitude, a gente está falando de uma categoria de poder que não vai retroceder, porque, obviamente, ela não quer perder os privilégios que tem. Então, a gente precisa pensar, e isso é uma reflexão que a gente coloca para as pessoas brancas que se dizem aliadas, antirracistas, que é aquele lugar assim, ó. Pense, se você vai ser aliado, vai reforçar essa estrutura de dominação que é a branquitude, ou se você vai se colocar dentro da perspectiva dos movimentos negros, pautando o que a gente historicamente tem defendido enquanto antirracismo, por exemplo, dentro da perspectiva dos povos indígenas, pautando o que é que defende também como antirracismo. Então, isso é importante a gente refletir, porque a gente tem uma série de influenciadores, né, brancos e brancas, que fazem coisas muito piores do que, por exemplo, algumas pessoas, influenciadores negros e negras, que a gente não vai defender, que fazem, né, determinadas coisas, mas o julgamento é diferente, o tratamento é diferente. Com certeza. E isso reflete numa sociedade que é dominada, né, estruturada pelo racismo. Isso reflete, por exemplo, quando a gente olha as relações de poder no nosso cotidiano, né? Quem são o mais privilegiado, quem mais tem passabilidade, quem, por exemplo, é sempre perdoado nessas relações, mas isso reflete também nos índices de encarceramento em massa.
A gente vai olhar para dentro das cadeias, né? A gente vai ter uma maioria de corpos pretos e corpos pardos. E é importante frisar pretos e pardos negros. Então, a maioria é de corpos negros. E isso é importante a gente colocar esse lugar, porque a categoria negra, ela foi forjada para a gente denunciar, inclusive, o encarceramento em massa, o genocídio da população, né? A farsa da política de drogas, todas essas discussões, né? A questão do aborto na sociedade. Então, todas essas questões que a gente aponta que acaba vitimando muito mais os corpos negros são questões estruturais que surgem nessas relações de subjetividade. Então, as pessoas brancas precisam pensar sobre o lugar que estão e sair desse lugar, né? Se direcionar ao lugar em que a população negra está para poder lutar, para poder se organizar. Então, a gente precisa desfazer, né? Destruir a categoria de poder que é a branquitude no Brasil e que é importante frisar para quem está assistindo, né? E quem vai ver não conhece muito bem as categorias, os conceitos, que o conceito de branquitude é diferente de pessoa branca, né? Você pode ser uma pessoa branca e é o que eu disse, né? Tentar, né, questionar esse lugar que está de poder da branquitude. Isso é perfeitamente possível. Show de bola. A gente já está chegando, né, ao fim do nosso podcast, mas muita informação. Com certeza a gente vai voltar para bater outros papos. Iago, fala um pouco de como a gente está falando, né, da branquitude, da população em geral, pode contribuir em todas as esferas para uma educação, você enquanto professor, para uma educação mais antirracista. A gente precisa pensar a educação antirracista. Eu sempre tenho afirmado isso nos lugares, né? E por isso que eu começo me apresentando como professor da rede básica, professor da rede estadual. Porque eu gosto desse lugar de estar dentro da escola, é um lugar diferente de estar dentro da universidade. Porque é um lugar, ao mesmo tempo, gratificante, porque a gente constrói muita coisa bacana, a gente faz os alunos pensarem sobre muitas coisas bacanas, principalmente quando a gente pensa a educação numa perspectiva emancipadora. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar de dor, um lugar de violência, porque a gente tem contato direto, primeiro com as emoções, as relações que esses estudantes eles possuem, familiares, pessoais, né, dentro da própria escola. E também a gente está num lugar de produtividade muito grande, de cobrança muito grande para atender uma demanda burocrática, muitas vezes a demanda de um organismo internacional, que a gente não tem nada a ver aqui no Brasil, mas o organismo internacional está cobrando e aí para atender critérios econômicos vai lá e atende. E esse lugar de dor é um lugar também de exploração dos nossos corpos, que a gente não consegue, né, sempre fazer um trabalho muito bacana e como a gente gostaria, porque a gente está cansado, são corpos exaustos também. Então esse lugar da educação é muito interessante de pensar. E aí eu tenho a educação antirracista, a educação inclusiva, a educação que paute as questões de gênero, a educação que paute a diversidade como prioridade. Porque esses meninos, essas meninas precisam ter autoestima para saber que podem entrar na universidade. Sim. Precisam ter consciência de que eles são capazes. Porque o racismo, e aí a gente entende o que é o efeito perverso do racismo, ele, quando ele não mata a bala, quando ele não mata a facada, quando ele não encarcera, ele destrói com a nossa existência. Ele tenta de todas as formas apagar que nós somos bonitos, que nós somos inteligentes, que nós podemos fazer aquele trabalho bem, que nós podemos criar. Sim. E isso negando a nossa história, negando a nossa origem, apagando tudo que foi feito antes por corpos muito parecidos com os nossos. E aí eu me reafirmo nesse lugar de negro, porque apesar de ter a pele mais clara, né, dentro da categoria do censo do IBGE ser afirmado pardo, eu entendo a categoria negra como uma categoria que precisa se mobilizar enquanto coletivo, enquanto grupo. Então, pardos, pretos, indígenas, caboclos, as outras tantas e múltiplas identidades que esse Brasil tem, elas precisam se condensar em categorias de luta. E, para mim, a negritude é uma categoria de luta, é uma categoria que empoderou o termo, que criou, que reinventou e que resiste, mesmo com projetos de extinção nossa. Então, no Brasil, nós somos resistência. E a palavra resistência é muito importante desse lugar, porque a resistência nos trouxe hoje existências. Eu não existiria, você não existiria nesse espaço se a gente não tivesse lutado e se organizado enquanto negritude. Perfeito. Você fala muito também de responsabilidade, eu gosto muito desse lugar, e de também reforçar o que os nossos antepassados lutaram para chegarmos até aqui. Show de bola. Iago, se você quiser colocar algo mais que eu deixei passar sobre o assunto, né, fica à vontade. A gente sempre tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Tem muita coisa, mas como é curtinho... a gente passaria horas. A gente vai deixar passar para o próximo episódio. Show. Então é massa, eu acho que é isso. Eu tenho muito a agradecer, eu fico muito feliz por ter esse espaço aqui.
E não só por mim, né, mas por você, por a gente ter esse espaço na comunicação e na comunicação de Feira de Santana que permite a gente refletir sobre essas temáticas. Porque, no geral, mesmo que chegue nas escolas ainda é muito fraquinho, né, mesmo que chegue nos espaços... Preciso dizer, na comunicação, todos os outros espaços, nos órgãos públicos, nas audiências, nas câmeras, né, com certeza. E nas redes sociais, muitas vezes, os jogos de azar, né, as situações aí que a gente tem encontrado ganham muito mais terreno do que quem reflete sobre essas questões. É porque eu penso muito também no trabalhador, né? Como ser antirracista se você tá ali dentro daquele movimento capitalista que também é racista e que lhe massacra no dia todo. Você só chega em casa com a perspectiva, posso me tornar rico agora? Então é por isso que o debate é muito importante, porque é preciso revisitar a história, relembrar esses lugares que a gente ocupa e por que ocupa, porque senão fica preso num ciclo de que porque uma pessoa tem mais e a gente está nessa condição, sendo que a gente trabalha desde sempre, né? Desde pequeno. Eu vejo o trabalho chegando muito cedo para a juventude, né? Muito, muito cedo. É uma correria. A gente fala de programas sociais, por exemplo, que as cotas, os programas sociais do governo, que sempre traz ali na internet uma discussão acalorosa, né? De que tá dando... Vamos citar essa palavra que eu também nem gosto de reproduzir, mas está dando uma esmola. Isso retira a importância dos jovens, eles não vão querer estudar, ou só vai estudar por causa do dinheiro. E não, é uma reafirmação de que não, você pode estudar, você tem condições de estudar, eu vou te dar essa condição de tu estudar. E isso ainda é muito mínimo, porque a estrutura de pobreza que existe é muito grande e que só aquilo ainda não vai suprir anos e anos e anos que a gente tem, né, que coloca a gente nesse lugar, um lugar de falsa esperança, um lugar de que não vou conseguir entrar numa universidade, é só essa venda aqui que vai ter para mim nesse momento, e se eu vou conseguir. E então é muito mais fácil se enxergar em outros lugares que talvez a gente nem almeje chegar, do que realmente, né, se enxergar como presidente, como, enfim, do país, por exemplo. Que a gente nunca teve um presidente negro no país, por exemplo. O que você fala é interessante porque o que a gente entende como antirracismo é antirracismo radical mesmo. É mudar a sociedade de forma que a gente permita construir política de vida pra gente. E política de vida, por exemplo, hoje é pensar que a escala 6x1, por exemplo, é uma escala abusiva. Sim. É pensar que a gente precisa de mudanças econômicas importantes para que a gente consiga ter tempo de lazer, tempo de descanso, tempo para ficar com nossa família, tempo para fazer um churrasquinho no fundo de casa tomando uma cerveja, tempo para dançar, para ir em festa. A gente tem que trabalhar, sabemos que temos que trabalhar, mas a gente também precisa viver, a gente também precisa desses espaços. E a gente tem adoecido porque a gente percebeu que durante o processo pandêmico, por exemplo, é possível ter esse tempo, é possível trabalhar, mas é possível existir. E aí a elite do país, né, não aceita isso, porque quer a gente sempre produzindo, quer nossos corpos exaustos, porque também é mais fácil de dominar. Então, eu fico muito feliz da gente ter essa perspectiva de antirracismo, que é pensar a política, mudanças na política, mudanças na economia, mudanças nas relações sociais, mudanças culturais, né, que permitam a gente ter uma política de vida. Sim, uma política de vida, show de bola, viu? Iago, fala um pouco. Eu sei que você tá aí no hobby nesses últimos dias, né? Nos últimos dias não, pelo que eu acompanhei dos últimos dias, você tá na corrida. Fala um pouco sobre você, né? Onde você leciona, se você é daqui de Feira de Santana. Vamos lá, eu sou natural de uma cidade chamada Ipirá, pertinho de Feira de Santana. Aí, muita gente certamente conhece, um bom São João, conhecido pelo São João. Eu nasci e fui criado lá, mas eu tenho um vínculo com Feira de Santana, porque assim, eu nasci no hospital em Feira de Santana. E aí eu vim morar, então já tem um vínculo. Também sou feirense, né, de certa forma. Então eu vim morar em Feira de Santana para fazer o EFES, para fazer a universidade. Daí eu fiquei, não saí mais. Então constitui família, vivo aqui. Mas eu não dou aula aqui em Antônio Cardoso, ou aqui em Feira de Santana. Eu dou aula em Antônio Cardoso, uma cidade que fica próxima também. É a segunda cidade mais proporcionalmente negra do Brasil. Uma cidade marcada por quilombos também, comunidades tradicionais ali muito presentes. Dou aula na rede estadual desde 2019. E eu acho que é isso, assim, um pouco um resumo da minha história, né? Eu sou neto de trabalhadora rural, de feirante, então tem também eu amo, né, essas culturas de frestas, esse lugar também de pensar essas memórias, e eu tenho pesquisado isso. Então eu pesquiso pedagogias ambientais no mestrado, a partir das relações étnico-raciais, um conceito chamado racismo ambiental, e a partir disso me permitiu pensar e refletir sobre o mundo que a gente viu de diversas formas. E a corrida entrou na minha vida no processo de mestrado, porque eu ficava na cidade, né, onde eu dava aula, que era a cidade de Candial, e as tardes ociosas, porque eu dava aula pela manhã e pela noite, eu ia correr ao redor da cidade e eu comecei a observar a natureza, observar como as pessoas daquele lugar
se relacionavam com ela, com Sim. o seu ambiente. E aí eu comecei a refletir sobre muitas questões que viraram a minha dissertação de mestrado e que viraram reflexões, por exemplo, do meu livro que eu escrevi de contos, que é O Menino dos Dentes Amarelos e Outros Contos de Memórias. Show. Então, essa perspectiva ambiental, ela me trouxe para refletir sobre todas essas questões. Então, a corrida, para mim, entrou como uma atividade física necessária, que eu indico para todo mundo praticar, porque permite você conhecer o espaço, o ambiente, mas também esse espaço de reflexão, né, de análise e de, né, também de ficar de boas ali, Sim. de conter as ansiedades da vida. Show de bola. Eu acho também muito bacana o quanto você é um professor que tem um entendimento da luta antirracista, né? Trabalha, estuda isso, e o quanto isso é aplicado dentro da sala de aula também, de certa forma, para os seus alunos. Conta pra gente como é você, um professor, dentro da sala de aula, aplicando os seus ensinamentos e onde você também atua. Não é um lugar fácil, porque muitas vezes os meus alunos questionam assim, professor, não está falando muito desse assunto, não. Eu já ouvi isso dentro da sala de aula. Mas muitas vezes a própria disciplina tem esse nome. Então, dou aula de história dos povos indígenas, africanos, né, e afro-brasileiros. E história da Bahia. Então, não tem como você não falar sobre. Mas é uma repetição tão grande e a sociedade não está muito acostumada a falar sobre isso, que quando se fala muito, as pessoas realmente estranham. E incomoda, porque toca Sim. em feridas, toca em lugares também da gente. Lugares que reforçam o racismo, lugares que reforçam a violência, a dor. Então, isso toca nesse lugar. Tanto meu, enquanto professor, quanto dos meus alunos. Então, não é um lugar fácil, mas é um lugar necessário. É um lugar importante que a escola tenha, né? Para a gente poder justamente gerar esse incômodo. Sem incômodo, a gente não aprende. A gente só aprende a partir do incômodo. E aprender, a gente não aprende só uma vez na vida, né? As coisas. A gente vai aprendendo, desaprendendo, reaprendendo o tempo inteiro. Tempo todo. Até a nossa morte, até o nosso fim. E isso eu faço da sala de aula escola esse lugar. Quando eu estou dentro da sala de aula com os meus alunos, eu não sou o único responsável pela aula. Eles também são responsáveis. Então, a relação que a gente vai construindo é que vai guiando para onde a gente vai. Se a gente consegue ir até lá, se a gente consegue só ir até aqui, depende da turma, depende do conjunto ali do coletivo. Então, eu tenho construído muito isso e eu trabalho muito com a pedagogia dos sentidos, que é você utilizar os sentidos que a gente tem do corpo, entendendo, né? O olfato, a visão, o toque, a própria memória como esse lugar de afeto. Porque nós temos pessoas que são atravessadas por dores e violência chegando até a gente. Então, como é que a gente trabalha com isso? Sim. A gente precisa trabalhar com a arte, a gente precisa trabalhar com a literatura, a gente precisa trabalhar com esse olhar mais crítico, reflexivo, com a autoestima deles, né? É muito importante o elogio, o retorno, essa perspectiva de empoderamento, né? Que alguns chamam de empoderamento. Eu não sei se esse é o termo exato, mais adequado, mas eu acho que é também, porque eu acho que é uma perspectiva de dar poder a eles, para eles entenderem que eles também têm esse domínio sobre a condução do futuro. Mesmo que a gente não tenha esse domínio total para onde a gente vai, a gente precisa também, né? Ir guiando ali, adequando a vela do barco para saber para onde a gente né? vai. Saber que tem escolhas, eu gosto muito disso. Tipo, eu vou escolher, eu quero ser professor, eu quero ser jornalista. Então, eu acho que o empoderamento, né? O empoderamento feminino, o empoderamento negro, ele traz esse lugar de tipo, eu vou escolher, mesmo a gente percebendo que nem sempre a gente tem escolha. Sim. Iago, muito obrigado pela sua presença aqui em mais um podcast do Acorda Cidade. Que massa ter você aqui, foi show de bola. Eu espero que você retorne pra gente conversar sobre 1000 e outros assuntos, porque se a gente for sentar pra falar de relações étnicas, né? De relações étnico-raciais aqui do Brasil, da Bahia, se a gente for falar de Feira de Santana, né, também tem muita coisa pra se falar dos quilombos que a gente tem aqui na região, tanto de história quanto também da nossa modernidade, né, do nosso tempo atual. Então, muito obrigado mais uma vez por participar. Fica à vontade para você falar uma mensagem pra gente, né? Você enquanto professor antirracista. Eu que agradeço o convite novamente e fico feliz demais com esse espaço. E que a gente fale de outros assuntos também, né? De literatura, Com de certeza. corrida, né? De como o exercício físico é importante pra gente, né, mudar, pra gente conseguir se adequar a esse universo, esse mundo. Fale de trabalho, fale de muita coisa, porque a gente tem muita coisa pra falar. Com certeza. Isso que o público precisa entender, né? Que a gente, enquanto população negra, a gente não precisa só falar de racismo, de nossas dores e violências, mas a gente precisa falar também do que a gente pode produzir de potência, né? De transformação dessa sociedade. Feira de Santana é uma cidade riquíssima dessas potências. A gente tem
muito o que falar. Então, muito obrigado, Jaque. Sucesso aí pro podcast. Espero que a galera acompanhe, que a galera curta, divulgue. E tamo junto. Obrigado. Então, pessoal, a gente tá finalizando mais um podcast. A gente chega mais em breve com mais conteúdo pra vocês. Um cheiro e tchau, tchau. Estamos iniciando mais uma edição. Está começando mais um podcast do Escuta o Caetano.